Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Agora aqui com algumas alterações. Este vídeo está disponível no YouTube e no IGTV. Se estão a ver no YouTube, subscrever o canal e fazer like e comentar. Se me estão a ver no Instagram, no IGTV, comentar. Caso não me sigam, podem seguir. E porquê lançar os vídeos agora em simultâneo? Pronto, eu fiz aqui um vídeo, um dos primeiros vídeos que eu falei exatamente, que há muitas pessoas que duplicam conteúdos, principalmente no Facebook para o Instagram, e isso não é a melhor política. No meu caso, aqui estamos a falar do YouTube para IGTV, eu fiz essa experiência de colocar todos os vídeos que eu publiquei no YouTube dentro do IGTV e funcionaram muito bem. E tive muito mais pessoas a verem, muito mais comentários e muito mais interações no Instagram, então decidi para manter o canal do YouTube. Estes vídeos continuam no canal do YouTube, para quem gosta de ver conteúdos, porque este conteúdo é gravado em 4K, conseguem vê-lo dentro numa televisão, numa sala, pronto. É um conteúdo que é consumido para quem utiliza o YouTube de uma forma um bocadinho diferente, no sentido só na forma como consumimos, e para quem vê no IGTV normalmente assiste mais no telemóvel, então fica este conteúdo disponível para as duas plataformas. Se preferem uma coisa um bocadinho mais intimista de telemóvel, se preferem uma coisa um bocadinho mais de televisão, onde podem ver todos estes detalhes, está disponível para toda a gente. E hoje vamos falar de um tema que tem mudado muito ao longo dos tempos. Eu também já tinha feito aqui um conteúdo um bocadinho sobre os stories, sobre as visualizações. Há muitas pessoas que têm estado cada vez a perder mais visualizações. Há muitas contas de Instagram que têm estado a perder muitos seguidores, portanto é um problema que está a acontecer com muita gente, e hoje vou tentar aqui explicar um bocadinho algumas coisas que estão a explicar, que motivam a descida do número de visualizações e como é que nós podemos fazê-las crescer. E vamos começar pela mais importante, que é efetivamente, eu falo muitas vezes nisto, se calhar antes dessa vamos começar por aquela que muitas vezes causa mais polémica, que é o número de stories. Pronto, eu continuo a dizer, o número de stories ideal são cerca de 20 a 30. Eu às vezes falo um bocadinho menos para não assustarmos, pronto. Mas isto pode parecer muita coisa, mas a ideia é ir fazendo isto ao longo do dia, já vou explicar um bocadinho mais à frente, mas no meio disto tudo o que é importante é ter um storytelling, é ter uma história e ir contando essa história ao longo do dia. É nos stories que nós agarramos as pessoas, é nos stories que nós vamos buscar as pessoas, e é muito importante, esta interação é muito importante nós nos mostrarmos, pronto. E os stories permitem isso. Eu ainda há pouco tempo trabalhei com um criador de conteúdo que era bastante grande já em termos de números de seguidores, mas tinha receio de fazer stories, de falar. Pronto, e a partir do momento em que falou, houve toda uma dinâmica e os seguidores falam com ele de uma forma totalmente diferente, no sentido de são muito mais próximos. É um bocadinho isso que hoje aqui vamos falar. Pronto. Uma das coisas que está a ser prejudicial para muita gente, e se calhar começamos nesse ponto específico, que é os reposts de stories. Ou seja, quando eu sou identificado e faço repost, o que é que está a acontecer é que o Instagram, nem é tanto o Instagram, é mais quem nós seguimos, cansamos um bocadinho de ver conteúdo que não é da pessoa que nós seguimos. Por isso, tentar ao máximo evitar repost de stories de outras pessoas, a não ser que seja alguma coisa que efetivamente encaixe no nosso conteúdo, porque as pessoas estão no nosso conteúdo porque nos querem ver a nós e não conteúdo de outros. E cada vez acontece mais isso, as pessoas não sabem o que é quando publicar, então fazem repost de outros. Obviamente que há exceções, se for alguma coisa que faça sentido, se for alguma coisa que tenha uma história que faça ligação para o que eu vou falar a seguir, sim. Mas como já há aqui um movimento muito grande que se começa a notar que quem faz muitos reposts acaba por ser prejudicado, porque a audiência entende aquilo como falta de imaginação, como alguém que só para ter conteúdo faz repost de outras pessoas. Pronto, tentar ao máximo só utilizar esta ferramenta quando é alguma coisa que efetivamente faça sentido. Obviamente, se eu estou a fazer um desafio, estes dias partilhei os reposts da Mariana Rocha, da Missit, fez-me um desafio para correr 10 km, eu fiz o repost disso, mas isso enquadra-se exatamente dentro da lógica dos conteúdos que eu estava a fazer, encaixou no storytelling daquele dia, porque eu tinha acabado de correr, ela fez-me um desafio para 10 km e, entretanto, ela fez o repost dos meus stories. Pronto, por isso, tudo isto, neste sentido, funciona. Agora, quando nós publicamos de pessoas que não têm nada a ver connosco, que não entram nesta nossa realidade, isso vai prejudicar imenso. Por isso é, para não me alongar muito, mas é uma das coisas que está aqui a correr muito mal. E depois, temos que ter aqui também uma atenção muito grande ao famoso algoritmo, que eu já falei aqui várias vezes, que é o algoritmo e, efetivamente, o que é que ele mostra, pronto, o que é que ele está a mostrar às pessoas.
que cada vez mais, se nós temos uma audiência que não está constantemente a ver as nossas coisas, o que está a acontecer é realmente que vamos ter menos visualizações, porque as pessoas não se interessam, porque as pessoas, como o conteúdo, era aquilo que eu estava a dizer, como o conteúdo acaba por ser muito parecido, as pessoas passam para a frente. Então o Instagram começa a pensar, não ouviu os stories todos até ao fim, nós começamos cada vez mais a ir lá para o fundo. Pronto, por isso é muito importante, e as pessoas só assistem, realmente só assistem se interagem se for alguma coisa de importante. Vou dar um exemplo. Já falei aqui muitas vezes, uma das coisas que funciona muito bem, continua a funcionar, são as perguntas, os inquéritos, mas muitas vezes as perguntas são coisas tão simples como: vocês gostam de café? A pergunta é: gostam de café ou leite? Preferem cereais? Ou primeiro cereais, primeiro leite? Pronto, coisas desse género. Já são perguntas muito batidas, já são aquelas coisas que não levam ninguém a interagir. Então, o que é que está a acontecer? Eu fiz exatamente esse teste hoje, que é, eu ao falar nas minhas histórias e fazer perguntas, as pessoas interessam-se e sentem-se importantes, porque eu efetivamente estou-lhes a pedir a opinião. Estou a pedir a opinião de alguém, estou a pedir a opinião das pessoas que me seguem, e ao pedir a opinião das pessoas que me seguem, elas vão dar a sua opinião, por isso vão estar a interagir comigo. E mais importante ainda é, eu respondo a esse conteúdo e obviamente que tudo isto sem deixar nunca, isto são tudo técnicas e são tudo dicas e tudo sugestões, mas que têm que ser levadas como conteúdo real e genuíno. Se vocês não têm capacidade de fazer isto de forma a que isto seja o vosso dia-a-dia, ou seja, isto são dicas para se executar, mas é porque preciso senti-las. Pronto, isso é muito importante, porque se não estão a fazer conteúdo forçado, que não vai funcionar. Isto para dizer o quê? Hoje fiz uma série de perguntas e recebi muitas dezenas de respostas de contacto direto, ou seja, eu faço uma pergunta sem ser para pôr na caixa de perguntas, faço uma pergunta simples: o que é que vocês acham deste tema? Ou que sugestão é que vocês dão de séries ou de filmes? Qualquer coisa que as pessoas interagem, vão enviar uma mensagem, essa mensagem é respondida por mim, e ali cria-se uma série de interações. Um story meu originou uma pergunta, originou uma resposta de alguém, e eu vou lá e interajo. Pronto. Por isso, mas isto tem que ser perguntas que façam sentido para criar engagement. Pronto. Todas as pessoas da nossa audiência, cada vez mais, e todos nós gostamos de ter opinião, e o facto de nós darmos a opinião a alguém que está a seguir-nos é fundamental neste momento. Isto vai incentivar muitas mensagens privadas, pronto, porque podem dizer: mas as mensagens privadas ninguém vê, mas é contabilizado como o próprio Instagram, e isto voltamos a falar voltamos a falar aqui na questão do algoritmo. O facto de haver muita... Vou dar um exemplo que se passou comigo durante as minhas férias. Partilhei muitas histórias e muitos vídeos do meu filho a dançar. Houve um dia que cheguei a receber 1000 mensagens privadas aos vídeos, ou seja, as pessoas respondiam, tive até quase às 2 da manhã, mas respondi a todas, e eu até mostrei, exatamente porque houve aqui pessoas que duvidaram dessa questão, até mostrei o print desses conteúdos todos que estava a acontecer naquele momento. Só que aquilo fez com que o meu Instagram desse um salto tão grande que ainda hoje, já passaram 2 meses, pronto, já passaram 2 meses desde que eu fui de férias, e ainda hoje eu tenho esse impacto desse aumento de engagement. Esse aumento de engagement fez com que ainda hoje os meus stories triplicaram o número de audiência, pronto, e é impressionante como uma ativação simples fez com que as pessoas, o Instagram entrega a mais pessoas, essas pessoas que recebem gostam do conteúdo e continuam cá, apesar do conteúdo, eu ter mudado o conteúdo. Já não faço tantos conteúdos sobre o meu filho, porque não é esse o foco deste Instagram. Para quem gosta do Rodrigo, ele vai continuar a aparecer, mas não com a frequência que foi durante as férias, porque é um momento especial. E depois aqui, outra questão aqui que também funciona muito bem nos stories, que é não repetir os stories sempre no mesmo sítio. Pronto. O ideal, tal como eu disse há pouco, podemos fazer, é falar em blocos. Cada story tem 15 segundos, por isso nós podemos fazer... Normalmente fazemos 4 stories, né, que são 15, 30, 60 segundos, 1 minuto, mas tentar não repetir o mesmo sítio. Eu gravo agora aqui,
os próximos vou gravar na sala, os próximos vou gravar na rua, ou seja, tentar não repetir. Porque se nós fazemos todos os stories durante um dia, os 20 que eu indiquei, os 30, não interessa, todos com o mesmo fundo, no mesmo sítio, as pessoas vão achar que estão a ver a mesma coisa, pronto. E isso é importantíssimo, tal como as legendas, pronto, mas isso hoje não, o foco, há um vídeo aqui no Instagram ou no YouTube só a falar especificamente sobre dicas e técnicas específicas sobre isso, mas hoje era mais as novidades e o que é que muda, pronto, mas é muito importante mudar o sítio. Quando nós gravamos stories, ir mudando, nem que seja para outro sítio, outra posição, às vezes eu tiro os óculos de sol, outras vezes é o suficiente para quem vê um bloco, por acaso até passou à frente, quando eu volto a fazer 4 horas depois, a minha bolinha aparece à frente outra vez e a pessoa, como visualmente percebeu que eu estou numa posição diferente, estou num sítio diferente, vai ouvir, porque se calhar naquela altura até tem tempo para ver. É muito interessante também, quando se cria este storytelling, criar aqui conteúdos sobre o que é que nós vamos fazer. E assim vamos fazer a audiência interessada. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer daqui a uma semana? Se vocês acompanham o meu Instagram, percebem bem que eu faço muito isso de forma completamente natural, que é contar o meu dia-a-dia, contar o que é que está a fazer, os meus objetivos, e as pessoas vão vendo a evolução, por exemplo, neste caso, a questão da perda de peso, que já perdi 12, 13 quilos, e em que vou partilhando os meus resultados, as corridas, etc., o que é que eu me motiva, e agora vou correr 10 km, etc., corro 5, agora vou passar a correr 10, pronto, estou sempre a criar conteúdo de forma a que mantenha interesse, porque é natural as pessoas cansar, porque isso vai acontecer, pronto, é natural nós cansarmos de ver alguém, pronto, e nota-se isso, os grandes criadores de conteúdo, eu tenho acesso a essas métricas, estão a perder muitas pessoas e estão a ter impactos muito grandes na sua audiência. É natural alguém se cansar de seguir aquela pessoa, de ver aquele conteúdo, porque é todos os dias a ver 30 stories, é natural as pessoas saírem, então nós temos que ir buscar novos. Ponto. O facto das pessoas saírem significa que aquela já tiveram, já consumiram o conteúdo, tinham, ou deixaram de estar tão interessadas, estão lá. Por isso é que as contas grandes, as contas com 1 milhão, as contas quando começam a ficar muito grandes, tem muita gente que não interage e deixa de receber o conteúdo, mas continua lá. Então nós temos que ir trabalhar os novos, nós temos que ir buscar as pessoas novas que se interessam, por isso é muito importante. Ainda aconteceu-me isso esta semana, que eu de repente recebi, num dia ganhei 200 e tal seguidores, por vários motivos, mas ganhei 200 e tal seguidores nesse dia. Então nesse dia eu tive o cuidado das minhas stories contarem um storytelling muito parecido com o que é o meu dia-a-dia normal, porque essas pessoas, como entraram novas, era importante elas perceberem quem eu sou. Entraram novas, percebem quem eu sou, mantêm-se interessadas, interagem já e continuam a seguir. Tenho mais pessoas em média, pronto, eu tenho uma minha página neste momento tem 14 mil seguidores, eu tenho uma média de 9 mil, 10 mil visualizações por story, pronto, o que eu acho que é muito bom e principalmente em termos de conversão, pronto, que é outra luta, porque quando nós temos pessoas reais, seguidores reais, a conversão é incrível. Se eu digo sigam esta página, aquela página ela recebe 200, 300 visualizações. Se eu digo utilizo este produto, e agora neste processo tenho feito de perda de peso, tenho partilhado muitos produtos que utilizo e o feedback é incrível, as lojas dizem que recebem muitas pessoas, recebem muitas encomendas e pronto, isso é a melhor forma que nós temos que sabemos que estamos a trabalhar bem quando temos um feedback de empresas com qual trabalhamos e obviamente não vamos aqui enganar ninguém, porque tudo isto no final do dia custa dinheiro, todas estas luzes, a câmara, tudo isto custa dinheiro e há, no meu caso, tenho duas vertentes, que é o lado das consultorias do meu trabalho com marketing digital, com a empresa onde estou, que faço todo este trabalho, mas obviamente depois também há aqui conteúdo que anda com publicidade, que eu tento sempre, que isso é muito importante, que seja totalmente a minha cara, que seja dentro do meu conteúdo, dentro do meu storytelling. Por isso voltando aqui um bocadinho ao início para terminar este vídeo. O storytelling é importantíssimo, mas tem que ser sempre genuíno. As pessoas só nos seguem porque acreditam no nosso conteúdo, porque acreditam em tudo o que fazemos. Os grandes criadores de conteúdo são grandes exatamente por isso, que se manteram fiéis, que mudaram, podem ter mudado até as suas características, a sua forma de ser, mas foi um acompanhamento de alguém.
foram acompanhadas sempre pelas pessoas, por todas as pessoas que estão lá, seguem, tem um núcleo mais duro e tem as pessoas novas que entretanto só gostam dela porque agora é mãe, ou deixaram de gostar porque antes não era mãe. Pronto, não interessa, mas o que interessa é nós olharmos para a nossa audiência, e eu faço muito isso, eu olho muito para as métricas, olho muito para os números, vejo qual é a minha audiência, se eu tenho mais mulheres, tenho mais homens, qual é as idades, e tento de alguma forma, quando estou a fazer conteúdo, direcionar para as pessoas que me seguem, porque já tenho uma audiência muito interessante e não faz sentido eu estar a falar sobre um assunto que eu sei, por exemplo, que não interessa a mulheres, se eu só tenho mulheres a seguir-me, ou ao contrário. Pronto, por isso, isto é muito interessante de ver. Ainda agora eu fiz uma campanha para uns produtos de cosmética que está na plataforma Briefer, e recebi muitos pedidos de mulheres para participarem, mas em que mais de 80% da sua audiência são homens. Por isso não faz sentido, apesar dos números serem interessantes, terem 50 mil seguidores, 60 mil seguidores, mas mais de 80% são homens, e eu quero vender um produto de mulheres, por isso aquela pessoa não encaixa. Pronto, isto é preciso ter cuidado com isso. Quando vocês criam muito conteúdo para as redes sociais, têm que perceber quem é que vocês querem. Se querem homens, se querem mulheres, se querem mais novos, mais velhos, então, porque esse conteúdo depois vai influenciar os novos seguidores que vão chegando. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo, regresso dos vídeos, e pronto, e não se esqueçam de subscrever o canal se estão a ver no YouTube, fazer like, comentar, e se estão a ver isto no Instagram, se não me seguem, seguir e deixar as vossas mensagens e partilhar este vídeo se gostarem. Para mim ajuda-me sempre imenso. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.